Estamos de volta, relógio marcando 8 horas e 5 minutos, na quarta-feira, 16 de agosto de 2017. Antes aqui de passar a palavra aí para o doutor Zé, eu quero falar para você hoje o que está acontecendo no nosso país, o que vai acontecer, o que será aí as principais manchetes, né, de rádio, TV, jornais, enfim. Bom, a novela do anúncio do aumento do rombo nas contas públicas chegou ao fim. Será? O déficit de 159 bilhões nesse ano também no próximo, né? Também no próximo foi anunciado ontem à noite. Após aí uma semana de adiamentos, o país segue no vermelho e só deve voltar ao azul, sabe quando, gente? Anote aí, 2021. Mas a nova meta fiscal ainda depende de mais um capítulo, a aprovação do Congresso, que deve receber hoje a proposta do governo para cortar gastos. A equipe econômica de Temer ainda quer extinguir 60 mil cargos, adiar reajustes e propor teto salarial para servidores. O governo opera no limite. Tá? O governo agora trabalha com um déficit de 159 bilhões, tanto em 2017 quanto em 2018. Nas contas públicas, 20 bilhões a mais do que era previsto para esse ano. E acréscimo de 30 bilhões para o ano que vem. O Congresso deve receber a proposta hoje e precisa autorizar essa mudança. E, segundo aqui a nossa fonte, né, o G1, vai estar acompanhando todos os desmembramentos. Corte de gasto, o governo quer extinguir 60 mil cargos e mudar a carreira do servidor. Bom, e hoje o que está pegando realmente aí, chamando toda a atenção, né? E também temos aqui algumas manchetes, Rock in Rio, né? E mais que vai ter para você também, logo mais aí. E também eu acho que aqui é só. Hoje a gente vai passar a palavra aqui, né? Para o doutor Zil Costa. Muito bom dia, doutor. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Milton. Muito obrigado pela oportunidade. Tudo ótimo. Estamos de volta aí para... Nós, doutor, nós é que agradecemos já. É o 16º programa. Sério? 16º programa. E a gente agradece o horário que o senhor vem também, né? O horário que a gente sabe que... Quando faz frio, principalmente. Não, é o horário que o senhor... Eu sei que a agenda do senhor é complicada, então o senhor pega essa quarta-feira, mas foi muito interessante, é o 16º programa, a gente viajou, a gente falou de história, falamos da nossa cidade, falamos aí de histórias que tá na cabeça do povo, né? Do Tiradentes, que é um Tiradentes que ninguém conhecia. Então nós agradecemos. E mais uma vez, muito obrigado e com certeza não será diferente o programa de hoje com muitas informações e também depois a gente vai falar de estratégia que o Brasil está precisando. Você falou do déficit aí, mas eu vou pegar um gancho no que você está falando aí. Você falou muito obrigado e eu falei muito obrigado, né? Eu vejo que, por exemplo, as pessoas não se apercebem, né, por exemplo, do que falam atualmente. É lógico que a nossa língua é uma língua viva, uma língua dinâmica, né? E vai se moldando, se modificando conforme os tempos, né? Então, por exemplo, você fala hoje, vou deletar isso, né? Então, quer dizer, vem lá do to delete, que é do inglês, né? Vou apagar isto e tal, né? Então a gente vai mudando, né? E vai criando novas formas para a mesma palavra às vezes, né? Você pega, por exemplo, salada, né? Salada vem de sal, né? De repente você tem salada de frutas, né? Então você já entende o que é salada de frutas, mas não vai sal na salada de frutas, mas de qualquer maneira você usa uma palavra que na sua origem ela tinha um significado. E hoje está totalmente modificado, né? Obrigado seria imposto, então? Obrigado. Não. Vamos falar um pouco de obrigado. Porque a palavra até é estranha, né? Você fala, você falou muito obrigado, eu falei também estou obrigado, né? Estamos os dois obrigados Isso. ao quê, né? Mas vamos esquecer um pouco muito obrigado. Vou fazer com você aqui uma... Vamos voltar um pouco. Certo. Tem um cara, o senhor, né, que foi um grande filósofo aí, o Aquino. São Tomás de Aquino tem várias coisas escritas e tal. Aliás, outro dia eu estava escutando uma entrevista do professor Leandro Carnal. Ele falou assim, não, a biblioteca do São Tomás de Aquino tinha 200 livros, né? E eu fiquei pensando, né, 200 livros tinha eu quando tinha 16, 17 anos.
e nunca escrevi nada brilhante, né? E ele com 200 livros escreveu tanta coisa. Aliás, tem um livro dele, acho que é o número 11, não sei, que fala sobre o tempo, que qualquer filósofo, você for conversar com um filósofo, você pergunta para ele, fala, estou estudando aqui o número 11, no livro 11 do São Tomás, aí você tem assunto para a noite inteira, né? Se o senhor falou em São Tomás, eu vim te mandou uma mensagem aqui, olha. Frase de São Tomás: se a meta principal de um capitão fosse preservar seu barco, ele o conservaria no porto para sempre. Mas o São Tomás, ele escreveu o Tratado da Gratidão, né? Que nos guia até hoje. E aí eu acho que vale a pena a gente dedicar 2, 3 minutos a esse Tratado da Gratidão para entender um pouco esse muito obrigado que a gente trocou aqui no início do bate-papo. Quando o Tratado da Gratidão ele é dividido em 3 níveis. Então tem um nível que é um nível mais superficial, né? Que é um nível assim, por exemplo, você por exemplo, eu tô aqui falando, você está colocando um copo d'água para mim, eu olho para você e falo, ok, né? Quer dizer, eu tomei consciência de que você tinha colocado o copo d'água para mim, é um nível cerebral, como a gente fala, é um nível cognitivo, ou seja, eu entendi o que você fez, compreendi o que você fez e fiz um ato de agradecimento. Entendi. Quem tem esse comportamento, esse primeiro nível, são os americanos, por exemplo, quando ele fala thank you ou thanks, né, obrigado, né? Não obrigado, mas ele agradece com essa palavra. Que o thanks ou thank you vem de to think, a mesma raiz de pensar. Então você teve uma atitude, eu pensei e falei, opa, legal, né? Bom, o Dankeschön, por exemplo, quando o alemão fala Dankeschön, também é a mesma coisa. Eu pensei no que você fez e eu estou agradecido. Existe um segundo nível, que é uma camada mais baixa, mais profunda, que é do louvor, né? Então, algumas civilizações louvam aquela ação que você fez comigo. Então, por exemplo, o espanhol fala gracias, né? O italiano fala grazie, grazie tanti, grazie mille, né? Então, quer dizer, eu lhe dou graças àquilo que você fez por mim. Entendi. Né? Eu louvo aquela atitude, aquele favor que você me fez. Então é um segundo nível, né? E você tem um terceiro nível, né? Que aí eu diria para você que só a língua portuguesa e brasileira possui, que é o muito obrigado. Então, é lógico que se você for numa escola de inglês, todo mundo vai traduzir tudo pela mesma coisa, mas nós não estamos aqui na escolinha de inglês. Nós estamos olhando do ponto de vista etimológico da palavra. Então, tem um terceiro nível, que é o muito obrigado. O muito obrigado significa o seguinte: você me fez um favor, me prestou né, me trouxe o copo d'água, e eu me obrigo a retribuí-lo. E muito. Né? Então, ou seja, eu me coloco na posição de estar obrigado a. Né? Então, você vê, é um terceiro nível que só existe na língua portuguesa. Ou seja, é um agradecimento que, junto com o agradecimento, tem um comprometimento que você não tem, por exemplo, numa língua italiana, de louvor, você não tem numa língua americana, por exemplo, que é uma língua simplesmente cognitiva, de cabeça. Isso mostra muito também, Milton, a cultura das pessoas, né? Não parece, mas mesmo você não sabendo esse significado, isso está inserido na cultura da pessoa. Então, quando você se obriga a, é diferente. Então, por exemplo, você começou a nossa bate-papo, nós estamos aqui no 16º? 16º encontro e tal, muito obrigado. E eu falei, não, obrigado a você do fato de você me dar essa oportunidade de falar. Então, nós dois estamos nos obrigando a um compromisso, tá certo? De retribuição. É muito diferente de louvar, de você ter uma atitude cognitiva como tem o americano.
Então, isso é uma peculiaridade da língua portuguesa. Não existe isso em nenhuma língua no planeta, né? Então, essas coisas são interessantes, né? Eu fui, por exemplo, semana passada eu estava num velório. Faleceu a mãe de uma menina que trabalha com a gente lá na... Sentimentos da família. E aí, o que acontece no velório, né? A pessoa tá lá e tal, não sei o quê, você fala, o que você vai falar? Você fala, meus pêsames, né? E a pessoa fala, muito obrigado, né? Então, o que significa isso, na verdade, né? O pêsame vem de peso, de pesar, né? Então, o ato de você ajudar a carregar o peso, né? Então, eu sei, ou eu sinto, que ela carrega um peso, tá certo? Uma dor, né? E o fato de eu ir junto e falar assim, olha, eu vim aqui para ajudar você a carregar esse peso, né? Falando meus pêsames, tá certo? E ela retribui e diz assim, muito obrigado. Ou seja, o dia que você tiver um peso para carregar, né, eu vou também ajudá-lo a. Interessante. Né? Então, por exemplo, porque pesa. A música é Martinho da Vila, aquele que fala da tristeza? Não, né? Paulinho da Viola, né? Paulinho da Viola. Eu carregava uma tristeza, né? Ele não tinha uma tristeza. Ele carregava. Por que carregava? Porque tristeza pesa, né? Vamos dizer assim. E como pesa, né? É verdade? Não então, tem... a dor pesa, né? A dor do coração, a dor da falta. A dor da perda, né? A perda, né? A dor da perda. Então você tem me perdi aqui. Não, você tem. Então ela usou, eu falei meus pêsames, né? Ou seja, estou aqui para ajudar você a carregar este peso, esta dor. Carregava uma tristeza, não pensava em outro amor. Quando alguém que não me lembra anunciou. Portela, Portela, o samba trazendo alvorada, meu coração conquistou. Olha aí. Alguém ajudou ele melhorar essa tristeza. Entendi. O fato de você ter um peso e você falar, não, eu vou te ajudar, né? Então, o peso continua o mesmo, mas vamos dizer assim, o fato de a gente estar em dois, o peso se divide, né? Então, aí eu falo para você, muito obrigado, ou seja, eu estou comprometido que quando você tiver uma tristeza para carregar, eu vou junto nessa balada e vão te ajudar. Entendi. Né? Então o obrigado nosso, ele é um gratidão, quer dizer, uma coisa mais forte do que simplesmente um obrigado. O senhor une já a gratidão e junto com o obrigado, quer dizer, já é um peso mais... O obrigado nosso é você, no fato de você, do verbo obrigar, de você se obriga, você se compromete entendi. a ajudar a pessoa. Tem estou lembrando agora, por exemplo, o japonês, eu falei do nível cognitivo, falei do nível de louvor e falei do nível da obrigação. Entendi. Que somos os únicos nesse planeta que se obriga, né? As pessoas talvez não se dão conta disso, né? Mas nós somos a única língua que se obriga a ajudar o outro, né? A retribuir aquilo que ele recebeu. O japonês tem uma coisa um pouco diferente. O japonês fala arigato, né? Não sei o que, arigato e tal, faz aquele gesto deles de submissão e tal. Arigato é o seguinte, você me fez um favor tão grande que eu não tenho como retribuir, né? A gente tem uma expressão para isso, né? Que não é essa que a gente está discutindo. Então, eu te faço um favor, eu falo para você, olha, tá aqui R$1 milhão, tá certo? Você fala, puxa, que bom, obrigado. Mas você não vai falar obrigado. Por que você não vai falar obrigado? Porque você não deveria falar muito obrigado. Porque se você falar muito obrigado por te dar R$1 milhão, você teria que retribuir isso lá na frente. Então, o que você fala? Deus lhe pague. Tá certo? Você não vai me pagar, não. Você fala, Deus lhe pague. A tradução de arigato é Deus lhe pague. Ou seja, eu não me comprometo com você. Sinto muito. Por quê? Porque o que você está fazendo por mim é tão grande, é tão imenso, que alguém vai pagar você. Que não sou eu, viu?
Entendi. Pode ser Deus, pode ser Buda, não sei quem vai ser. Mas é diferente do muito obrigado. Porque se eu te der 1 milhão e você falar muito obrigado, na verdade eu falo assim, se eu souber disso, né, se eu tiver lido São Tomás de Aquino, eu vou falar para você, bom, ele vai me devolver, né? Porque ele está se obrigando a, né? Entendi. Mas, na verdade, hoje as pessoas falam muito obrigado. Mas obrigado. Obrigado pelas dicas, obrigado aí, o senhor, pelo menos, né, mostrando pra gente aí tanto conhecimento. E a palavra de agora é sobre, deixa eu ver aqui o ouvinte aqui, o que ele perguntou pro senhor aqui, que a gente estava falando aqui do Paulinho da Viola, e aí apareceu aqui mensagem de Tomás de Aquino, o pessoal curte bastante. É o seguinte, a palavra estratégia, né, no nosso dicionário, tá? Ela diz o seguinte, doutor, tá aqui. Estratégia é uma palavra com origem no termo grego estratégia, que significa plano, método, manobra ou estratagemas usados para alcançar um objetivo. E o ouvinte, lá de Campinas, ele pergunta para o senhor, né? Ele pergunta o seguinte: como construir uma estratégia para a pequena e média empresa? É o Rodrigo Alves, na realidade ele mora no Rosolém e está trabalhando em Campinas e está nos ouvindo, indo para o trabalho. Bom, vou responder para o Rodrigo, né? Na verdade, assim, eu poderia responder assim, olha, você poderia contratar um consultor, né, especializado em estratégia, tem muitos deles muito bons, né? Vou recomendar alguns livros para serem lidos, né? Eu não vou fazer isso porque a gente está atravessando uma crise tão difícil, né? Então, contratar um consultor significa mais custos, né? E isso muitas das pessoas que nos ouvem não têm condição de assumir, né? Aliás, a gente ficou, nós nos propusemos a visitar. Isso. Depois você tem aí, parece que é de uma bicicletaria. Isso, tem o pessoal lá tem uma bicicletaria que gostaria, né? Que bom, enfim, visita, a gente vai. Depois a gente vai fazer uma visita pessoalmente. Então, eu não vou sugerir a contratação de um consultor. Caso, vamos supor, a empresa ou alguém que tenha ouvido falar, não, mas eu quero contratar um consultor. É lógico que tem toda a liberdade do mundo de fazê-lo e deve fazê-lo, se puder pagar e tal. A única recomendação que eu dou é o seguinte: quem entende mesmo do seu negócio é você que está lá, às vezes 10, 20 anos, com o umbigo no balcão, né? Chega um consultor, por exemplo, chego lá e falo, não, você tem que pintar aqui, mudar lá, fazer isso e tal. O que eu acho é que você tem que ter um pouco de discernimento, um pouco de ponderação para aceitar ideias de consultores, né? Por quê? Porque você tem a experiência, isso, vamos dizer assim, tem um valor inestimável, é muito importante essa experiência. Então, o que eu acho que deve acontecer é o seguinte: bom, você tem lá a sua rotina e o que você faz, o que você acha que dá certo e o que dá errado. Vem o consultor e fala, não, mas olha, se você fizer isso e tal, você pode melhorar, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Bom, aí o que você faz? Você soma essas duas coisas, você não vai embarcar, vamos dizer assim, 100%, falando, não, agora eu tenho um consultor, ele me falou lá como é que funciona, eu vou mudar tudo. Não é isso, eu acho que isso não é bom. Eu acho que você tem que ter as suas ideias próprias, as suas ideias inatas, né? Que você ganhou aí durante muitos anos de trabalho, elas são muito valorosas. Você tem as ideias sugestões ou planos de ação do consultor, e você soma os dois e lá na frente você sai com alguma coisa imaginativa, vamos dizer assim, soma as duas coisas e fala, não, eu vou nessa linha, né? Porque aqui eu acho que esse seria o meu norte aí. Agora, supondo que você não tenha, vamos dizer assim, uma condição de contratar um consultor, de estudar sobre o tema de estratégia e tal, o que fazer, né, para essa pequena e média empresa. Eu diria o seguinte, tem muita informação que está ali, por exemplo, que você precisa, mas que ela está, vamos dizer assim, escondida dentro da sua organização, né? Então, por exemplo, como você tem, supondo que você tenha 3, 4, sei lá, 10 funcionários, né? Cada funcionário faz
atender uma determinada função, Entendi. desempenha uma determinada atividade, né? Então ele, por exemplo, ele conhece melhor que você aquela atividade, né? Então, vamos supor, as informações estão ali. Eu acho que você tentar, vamos dizer assim, entender que elas existem, que você, na verdade, não... Você até sabe, mas você não colocou a sua atenção nela, né? Para ver se ela pode ser feita com aquela informação. Acho que esse é o primeiro ponto. Você saber que o seu time, vamos dizer assim, possui uma série de informações que podem ser muito úteis, né? Agora, o segundo ponto é como é que você vai, vamos dizer assim, depurar, como é que você vai juntar, como é que você vai aglutinar essas informações, como é que você vai despertar o potencial dessas pessoas, né? Então, por exemplo, você tem que pensar qual que seria a melhor maneira de você coletar isso, né? O terceiro ponto seria você entender, por exemplo, por que as pessoas que trabalham com você, vamos supor, não se manifestam? Por que elas são tímidas no sentido de propor novas ideias, novas sugestões? Será que esse problema é um problema da liderança, da sua liderança? Um problema do coordenador que você tem lá, que é uma pessoa que, por exemplo, poda as pessoas, não deixa elas falarem, aí elas se retraem? Às vezes a mudança de um coordenador, a mudança de um gerente, a mudança de um diretor, já dá um salto muito grande na sua empresa, né? Porque ele às vezes é um filtro tão forte, né, que inibe todo aquele povo que está lá embaixo, né? Então, se você tem um cara lá que fala, não, eu sou o cara, eu sou o the best, né? Não é para não dizer qualquer outra coisa pejorativa, né? Você pode estar tendo um problema de ter um monte de gente que tem uma série de ideias interessantes que podia mesmo, mas não dão, porque falavam, não adianta, porque tem um muro ali na frente, né? Eu não vou seguir em frente. Então, eu acho que esse é, por exemplo, analisar essa liderança, esse coordenador, né? E a sua própria liderança, né? Até que ponto você é poroso, você é permeável para receber sugestão ou até, eventualmente, uma crítica construtiva. Porque todos nós, né? Temos pontos positivos e pontos negativos. O problema é que, para enxergar os negativos, é fácil enxergar no vizinho, né? Certo. Enxergar os nossos próprios pontos negativos é complicado. Bom, se você fez, então, essa ginástica inicial, a outra ginástica é uma que a gente tem falado e batido muito aqui, né? Por que você faz aquilo lá, né? Você falou aí da bicicletaria, né? Se eu perguntar para ele o que ele faz, ele vai falar, não, eu, sei lá, conserto bicicleta. Mas por que você conserta o raio da bicicleta? Né? Para ganhar dinheiro. Não é isso. Né? Literalmente o raio quebra bastante, né? Que bate numa pedra. Né? Então, você tem que disseminar, vamos por dentro desse grupo, a razão de existir dessa empresa. Porque a partir do momento que você descobre por que ela existe, o seu conceito muda sobre a empresa. Entendi. Né? Então, e se todo mundo souber por que ela existe, puxa vida, aquilo vira uma máquina de lucro, né? Porque rema todo mundo na mesma direção, né? Então, eu acho que o porquê é fundamental. O que você faz, como você faz, é secundário, né? É lógico que se eu perguntar como é que você conserta lá um pneu, você vai falar, bom, assim, assado. Mas isso não é importante. Alguma outra pessoa pode consertar esse pneu, né? Agora, por que você faz isso? Qual é o seu objetivo? Você está afim de causar, por exemplo, um bem-estar na família que vai lá usar a sua bicicleta, vamos dizer assim. E aí como é que é? Então é um bem-estar que você está proporcionando? Então como é que você vai trabalhar esse foco? Você não vai trabalhar bem, isso é uma coisa mais... Bom, de posse dessas informações todas, eu acho assim que você deve formar um time interno para discutir, né? Muitas vezes eu tentei fazer isso, muitas vezes não funcionou.
porque as pessoas estavam vamos supor, tão calcificadas, tão, vamos dizer assim, desanimadas com a situação. Fala, não, isso é mais uma tentativa aqui, né? Que nem eleger o outro vereador, né? Mas não adianta, é a mesma coisa sempre e tal. Então a pessoa não quer, vamos dizer assim, participar. Mas eu acho que tem que tentar montar um grupo, eventualmente, se puder convidar alguma pessoa de fora, não do seu segmento, de outro segmento. Por exemplo, você tem aqui a rádio, você tem uma vivência grande na rádio. Se você for visitar lá, fala, pô, lá a gente faz assim, faz assado, né? Você fala, pô, né, não vou fazer como faz na rádio, mas você de repente tem aquela estalo, aquela ideia, né? E, por fim, eu acho que você tem que ir trocando as peças de maneira tal que você tenha pessoas proativas no time. Não adianta ter gente que, vamos dizer assim, aquele Harley lá, vamos supor, né? Ó dia, ó azar, né? É difícil, né? É difícil. Então, é o cara que está sempre com um pensamento pessimista, né? Que acha que não vai dar certo, né? Que está sempre aquele não sei o quê, eu já fiz isso, eu tenho um amigo que fez, não deu certo, os caras, né? Então, tem que estar aí trocando, oxigenando, colocando gente que soma, né? Que seja proativa, né? Vamos dizer assim. Porque no final das contas, resumindo aqui o nosso tempo, eu acho assim, hoje, vamos supor, para diminuir custo, não é justificável você, vamos dizer assim, negligenciar o potencial que você tem das pessoas internamente. Ou então você troca as pessoas, né? Troca o gerente, troca o diretor, sei lá eu, né? Se achar que não... Mas você não justifica hoje, por exemplo, você ter simplesmente tarefeiros na sua estrutura. Você tem que ter gente que tenha a vocação, né? A gana de melhorar, de progredir, de aprender, de ir para frente, né? Senão você fica assim, não evolui, você fica sempre naquela mesma toada. Tá certo. Bom, ele está escrevendo aqui o seguinte, ele não sabe se falar arigatô, né? Porque arigatô, ele não tem o conhecimento de sorteio, então ele não pode pagar o senhor. Ou se ele fala obrigado, também restrição, que está prestando atenção na conversa nossa aqui, né? Rodrigo, um abraço para você, viu? Ele mora no Rosolém e na realidade está dizendo aqui, ele trabalha em Valinhos, né? Então falou Campinas, mas é a divisa ali de Valinhos. Você sabe o que ele pode falar, o que o pessoal fala hoje, né? Valeu, né? Tá certo. Valeu. Tá certo, valeu. Não se compromete com nada. Tá certo. Bom, doutor, antes da gente terminar o nosso bate-papo, são 8h33. Nossa. Tá, a gente vai comentar um pouquinho da matéria do senhor desse último domingo, né? Sério? A porteira 11, né? Já tá na porteira número 11. Da porteira para fora. Isso, no 11. O senhor falou o seguinte, no jornal... do Tribuna Liberal. Tribuna Liberal. Do domingo, todo domingo tem essa matéria, essa coluna, né? Interessante. Tem. Então é o seguinte, olha, a votação similar ocorreu na Venezuela. Ou seja, o senhor colocou aqui nessa matéria que nós tivemos na Venezuela lá uma votação, né? Que teve lá constituinte, que está tendo todo aquele barulho lá. O senhor colocou até aqui madurez, em relação ao Maduro, né? E depois o senhor colocou também aqui. Milhões de venezuelanos devem migrar para os países vizinhos, ou seja, Roraima, Lades, que é o mais indicado, o senhor colocou aqui. Então, o senhor colocou aqui que cerca de 15 mil venezuelanos ilegais já está no país, né? E que o senhor tem aqui um número aqui de 1 milhão, que rapidamente isso vai crescer. Essa é a primeira questão, o senhor dá uma explanada para a gente. E também, o senhor coloca que aconteceu também aqui após Joesley, né? No dia 2/8/2017, que também aconteceu uma votação aqui similar. Como é que o senhor colocaria isso? Explicar. Bom, é assim, você sabe que vamos dizer assim, os regimes que houveram mundo afora, né? Regimes políticos, né? Vamos dizer, comunismo, democracia, socialismo e tal. Eles tiveram alguns acertos, mas tiveram grandes erros, né?
A gente podia fazer até um programa uma vez sobre isso, que é, vamos dizer, Interessante. começando ali depois da Segunda Guerra Mundial, né? Onde, aliás, desde a primeira, a gente podia falar da primeira, porque entre guerras, entre a primeira e a segunda, havia um conceito de nacionalismo muito grande, né? Então, cada país defendia a sua parte e não tinha jeito de você crescer se cada um olha para o próprio umbigo. Só tem um jeito de você crescer, você tomar o vizinho. Então ficou aquela briga, né? Quando vem a Segunda Guerra, tem a partilha, né, dos vencedores, né? Em Potsdam. Foi a terceira reunião dos grandes líderes, né? Que foi o Stalin estava presente, o Truman, o Churchill, os três grandes líderes. Eu acho que a França foi também, se eu não me engano, com De Gaulle, mas não lembro agora. Mas os três grandes estavam lá, né? A França e a Inglaterra participaram, mas eles eram coadjuvantes, vamos dizer assim. Eles dividiram o mundo, né? Vamos dizer, em dois, na verdade, russos e americanos. E vamos dizer assim, de lá para cá, eles até a queda do Muro de Berlim, em 89, eles vêm patrocinando esses regimes pela América Latina. Então tem uma série deles aí, Nicarágua, o nosso Chile do Allende, Cuba do Fidel, patrocinado pelo russo, né? E por aí, Angola, né? Também teve lá uma revolução de 27 anos, imagina fazer uma revolução de 27 anos, como é que sofreu aquele povo. Né? 59 em Cuba, né? 20 anos depois, 79 aqui na Nicarágua, né? Com o movimento do sandinismo, né? Que era aquele senhor que usava aquele chapéu enorme e tal. Então, vamos dizer, o que a gente nota é que esses regimes, vamos dizer assim, eles se esgotaram. Eu falo inclusive da democracia, viu? Eu acho que, não falo só do comunismo, não. Eu acho que a gente chegou num ponto que os pensadores têm que pensar alguma coisa diferente. Então, quando eu falo, não falei na coluna que teve uma eleição na Venezuela para constituinte e que eu acho que vai derrubar o Congresso atual, né? E que no Brasil também foi manipulada, né? Nós somos uma democracia, né? Mas eu acho que esse modelo democrático que foi exportado pelos americanos, ele se desgastou. Eu acho que com o esfacelamento da União Soviética em 91, né, onde ela perde, né, todo o poder de financiar o comunismo lá no entorno dela, você tem um esvaziamento dessas forças. Então hoje você tem, por exemplo, no mundo, o americano se voltando para um isolacionismo, né, o Trump, e tem uma China crescendo, mas não num regime democrático, né, num regime. E também não é bem num regime comunista, é um comunismo chinês, né? Que é um comunismo, não sei, um comunismo mais humanitário hoje, não sei. O que eu acho assim é que existem umas semelhanças entre esses casos, né? E não vai dar certo. Então, por exemplo, mesmo na Venezuela, a Colômbia faz uma divisa, a maior divisa com a Venezuela é a Colômbia, né? Então, a Colômbia já vem daquelas as Farc lá, que você tem quase 7 milhões de colombianos que tem que ser assimilado pela sociedade. Onde vai colocar 7 milhões de pessoas, né? Dentro de uma sociedade? E gente que estava na guerrilha até outro dia, né? Agora, com esse problema na Venezuela, eles estão calculando em 2 milhões de pessoas fugindo do regime. Esse regime maravilhoso, madurez, né? Essa democracia, entre aspas, né? Esse culto à personalidade, né? Que é o que faz hoje, por exemplo, a Coreia do Norte, né, o culto à personalidade, o comunismo com o culto à personalidade. Né? Na Coreia do Norte hoje, por exemplo, você não pode ter nem o nome do presidente,
teve um período aí agora lá atrás, você pode trocar o nome. Você era obrigado a trocar o nome, porque senão você ofusca. Aqui a gente tem uma vantagem, né? Se você quiser ter um filho e quiser colocar o nome de Dilma, você pode, né? Você pode... Lulinha, você pode fazer essas coisas. Certo, somos mais democráticos, né? Certo. Mas então, o que eu digo assim, eu acho que tem que criar um novo regime. Eu não sei qual, sou vamos dizer assim, incapaz de te sugerir alguma coisa. Sei que a democracia é o menos ruim, mas o sistema que está aí hoje brasileiro, né, que, por exemplo, você manipula as votações, não tem representatividade, né, o financeiro fala, o político fala, não, aumento, você acabou de ler aí, né, era 139 bi, vamos para 159. Interessante. E tudo bem. Na verdade, vamos supor, o déficit nosso não é tão grande, se você pensar em relação ao PIB. Aí em torno de 70% do PIB. O americano acho que está em torno de 100% do PIB, o japonês em 2 vezes o PIB. O problema não é o déficit, o problema é assim, você tem condições de pagar o déficit? Então, por exemplo, você fala, bom, eu estou devendo 20 mil, tenho uma prestação de 20 mil reais por mês. Esse é o déficit. Então, 20 mil, tá bom, mas quanto você ganha? Ganha 1.500. Pô, não vai pagar. É certo. Mas, doutor, para os ouvintes, se eu falar para os nossos ouvintes entender, o que significa esse rombo de 152 bilhões? O que ele representa para nós? Ele fala que vai consertar só em 2021, então nós vamos, no decorrente até lá, seria isso? Porque o problema é assim, o problema não voltando no quanto você recebe, você recebe R$ 1.800 por mês e tem uma dívida de 15 mil, significa o seguinte... Não vai pagar nunca. Não vai pagar nunca. Agora, por exemplo, o americano, tem lá uma dívida de 15 mil, os mesmos 15 mil. Mas ele gera 30. Nossa, tranquilo. Ele vai pagar. Cada mês ele com juros ele paga a prestação. Então, o que acontece com o Brasil? O Brasil tem uma dívida, que é basicamente uma dívida compromissada, 80% dessa dívida que ele fala do rombo do 139, é compromissada com a Previdência, 60 e poucos por cento é compromissado com a Previdência. Quer dizer, o senhor comenta na reportagem que nós vamos ter um tempo que não vai ter condições. Mas, na reportagem o senhor colocou, essa reportagem é interessante. Eu falo para você, viu, gente? Leia, todo domingo saindo. O senhor coloca aqui uma matemática aí que não vai bater no final, né? Não bate. Por que não bate? Porque você não produz na outra ponta, né? Então, por exemplo, o déficit é grande para nós que não estamos produzindo. Então, por exemplo, se você tiver... Por isso que a gente bate tanto aqui nos juros, né? Se você viu que diminuiu um pouco o juro, alguns setores aí já respirou, né? Já respirou ali, vendeu um pouco mais de automóvel, não sei o que e tal, né? Então, essa é a grande sacada. Você não adianta você ficar dando menos comida para o cavalo, menos comida mesmo. Uma hora o cavalo morre. Não, na verdade é o seguinte, você tem que dar comida certa para o cavalo, mas tem que fazer ele trabalhar. Então, vamos dizer assim, a pequena e média empresa, eu acho que é a saída para o Brasil, por isso que eu defendo tanto que ela diminua custos, que ela seja mais eficiente, mais eficaz, etc, etc. Eu acho que a saída está por ali, porque você dá, por exemplo, para o Meirelles, que é um financeiro, parabéns, um cara brilhante e tal, mas ele olha o cofre, tem dinheiro, não tem dinheiro, cobra mais imposto, né? É o que ele queria fazer essa semana, né? Ontem acabou saindo, aumentou o déficit. Sim. Mas não adianta você ficar tirando imposto se você não dá condição para o cara trabalhar. Vai chegar uma hora que o cara fala, não, tá bom, não pago, né? E não tem de onde tirar. Então eu acho que a grande sacada é você voltar a produzir. Esse é o ponto, né? Voltar a incentivar a pequena e média empresa, diminuir custos e tal. Tá certo, doutor. 8 horas e 44 minutos, a gente estourou o nosso tempo, não tem problema, porque o conteúdo foi muito bom. E teve mais pergunta também, vai ficar para a próxima semana. E a gente vai terminar então, né? Foi um rio que passou em minha vida. Você tem? Tenho, por causa do peso, desse peso, né? O peso da dor, Muito obrigado. Não sei se eu falo obrigado. Você vai falar obrigado agora? Agora eu não sei o que eu falo. Você vai ficar me devendo agora. Então, tão grato. Como é que é? Arigatô, né? Arigatô aí Deus lhe pague. Tá certo. Doutor, abraço pro senhor. Um prazer.